como essa história nos ensina a perseverar na fé. E a minha pergunta, já introduzindo para vocês hoje, é: quantas vezes a gente já sentiu vontade de desistir porque a gente levou um não? Porque a gente foi buscar algo, seja de pessoas, seja de Deus, e a gente sentiu vontade de desistir. Ou a gente sentiu vontade de desistir, ou a gente partiu para o lado de que, como já aconteceu comigo. Eu me lembro que em 2012, quando eu casei pela primeira vez, no dia que eu fui casar, a gente já tinha distribuído os convites. E aí, um pessoal da igreja se atrapalhou e marcaram 2 casamentos para o mesmo dia. Eu lembro que quando a irmã me ligou para falar que esse ocorrido havia acontecido, eu fiquei tão estressada. Aquele não, para mim, eu fiquei super estressada. Eu não soube usar a estratégia naquela época da mulher cananeia. O não me deixou estressada. E, na verdade, o que é que eu quero trazer aqui com essa história? É que muitas vezes Deus vai permitir os nãos na nossa vida para conhecer e sondar o nosso coração. Muitas vezes. Por quê? Dependendo do que estiver no meu coração, no coração de vocês, a gente vai colocar para fora aquilo que está em nosso coração. Então a gente vê que aquela mulher, gente, era uma mulher estrangeira, era uma mulher sírio-fenícia, uma mulher de origem grega. A Grécia, a gente sabe que é a terra dos filósofos, de pessoas que que a cultura sempre foi muito forte. E na época de Jesus, a Grécia ainda era grande. Naquela época, a Grécia ainda era grande, o nome dos filósofos percorria o mundo. E a gente vai ver aqui nessa história que esta mulher, mesmo sendo uma mulher grega, ela poderia ser uma mulher que não iria se rebaixar diante de um judeu para se humilhar, para pedir nada. Porque a gente sabe que quando o orgulho está dentro do nosso coração, mesmo que a gente esteja precisando, a gente não cede. A gente não quer se humilhar. Mas aí a gente vai ver na palavra, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Que Deus, ele o que? Resiste ao soberbo. Mas os humildes, ele dá graça. E a gente está vendo isso aqui na história dessa mulher. Se talvez, Elze, essa mulher fosse orgulhosa, ela não iria buscar Jesus. Porque você acabou de ler, ela foi atrás de Jesus gritando, reconhecendo que ele era o quê? O Messias, filho de Davi. Tu és o Messias. Tem, acho que em Marcos, na versão que Marcos escreveu, Marcos vai dizer que os discípulos disseram: despede essa mulher, Jesus, é uma mulher cananeia, tá atrás da gente gritando. Mas ela não desistiu. Mesmo assim, ela se jogou aos pés de Jesus, ela se humilhou aos pés de Jesus. Então, ela suportou a rejeição, porque os discípulos mandaram despedir a mulher, mas ela não desistiu. E depois dela ter passado pela etapa da rejeição, a gente vai ver aí que ela se humilhou diante de Jesus. Isso mostra uma coisa, que o propósito a qual ela foi buscar Jesus era maior do que qualquer rejeição, do que qualquer humilhação. Então isso só traz uma lição para mim e para vocês nessa noite. Porque muitas vezes a gente quer desistir da nossa fé, desistir das coisas que a gente vai buscar diante de Deus ou diante de alguém que pode nos ajudar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso propósito não é maior. Não é com um propósito maior que a gente vai buscar, porque a gente vai ver que essa mulher tinha um propósito, gente, grande. A filha dela estava miseravelmente endemoniada, como a gente leu. Então, ela saiu de casa decidida: eu não volto sem um milagre. Será que a gente, quando dobra os nossos joelhos, quando entra em propósito, quando vai buscar algo com alguém, a gente sai determinado? Eu não vou voltar sem a resposta. Alguma coisa eu tenho que voltar nas minhas mãos.
de mãos vazias eu não volto. Será que a gente está com essa determinação no nosso coração? Ou a gente tem muitas vezes permitido que a ansiedade e o medo nos trave, nos paralise. Diante do não, a gente se estressa, a gente entra em desespero. E ao invés de colocar para fora um coração manso, um coração humilde, a gente coloca arrogância para fora. Então é uma noite da gente convidar vocês a gente olhar para o nosso coração, sondar as nossas intenções. Por que é que a gente tem desistido tão fácil das coisas que a gente está buscando? Por que será? Então reflita. Porque muitas vezes quando a gente recebe um não, a gente pensa que é o fim. Mas a gente vai ver nessa história como Elzimeri leu. Jesus não respondeu ela logo. Quando ela veio gritando, Jesus não respondeu logo e os discípulos ainda mandaram voltar. Quer dizer, ela foi ignorada. E logo em seguida a gente vai ver que quando ela se joga aos pés de Jesus pedindo socorro, me ajuda, ela não recebeu também logo ajuda. Olha quanto teste. Ela foi confrontada. E aí? Como é que vocês se sairiam sendo confrontadas? Muitas vezes, como já aconteceu comigo, e se eu for conversar com algum de vocês, quantas vezes quando eu fui confrontada em algumas situações lá no passado, eu me senti frustrada, eu me senti rejeitada, eu sentia que o confronto era para me humilhar. E a gente vai ver que esse confronto de Jesus não era para humilhar aquela mulher, mas era para testar a fé dela. E isso aqui está tão claro, Elze, que quando Jesus fala, ó mulher, depois no final, grande é a tua fé, isso mostra que o confronto dele foi para testar a fé dela. Isso trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente acha que quando Deus nos confronta, que quando vem um confronto lá de fora, que é para nos humilhar, para nos abater, não, gente, vamos pegar isso aqui de exemplo, não. É para testar nossa fé, é para testar nossa perseverança, é para ver se a gente realmente quer muito aquilo. Por quê? Se aquela mulher não quisesse muito o que ela estava buscando, diante do que ela vinha passando, ela era para desistir, né? Para desistir. E quando ela chega aos pés de Jesus e joga a sua súplica, e Jesus olha para ela e fala, não é lícito dar o pão, tirar dos filhos e dá-los aos cachorrinhos? Se ela realmente não tivesse um propósito, algo grande a buscar, ela com certeza ia desistir ali. Entende? Então, quantas vezes a rejeição, o não que a gente recebe, a gente desiste, a gente fica chateado, a gente murmura, a gente fica com raiva das pessoas, a gente fica com raiva de Deus. Não é verdade? Então, toda rejeição, ela vai alimentar, se a gente não tiver com o coração tratado, a ansiedade. Por quê? Eu sempre vou ficar com medo de que algo ruim venha acontecer. Gente, eu tenho certeza que aquela mulher não saiu de casa, ela saiu de casa esperando que qualquer coisa fosse acontecer, mas que ela ia voltar com o milagre dela, não importasse o que ia acontecer. Entende? Então, ao invés da gente permitir que a ansiedade nos paralise através do medo, a gente pega a ansiedade e usa para se colocar mais uma vez em ação, para suportar. Por quê? O que acontece? Gente, o nosso desejo, o nosso objetivo tem que ser maior do que a nossa ansiedade, do que o nosso medo. Por quê? Nada na vida vai ser fácil. As coisas são difíceis de fato. Não foi fácil para aquela mulher. Eu tenho certeza que ela saiu de longe porque ela era estrangeira, ela não era israelita. Então ela saiu de longe. Teve a viagem, quando chegou, multidão, porque Jesus só andava cercado de multidão, discípulo rejeitando. Quando chega diante de Jesus, Jesus
confronta ela. Mas quais as lições que a gente pode tirar nessa noite da vida dessa mulher? Que a primeira lição que eu marquei aqui é que ela não permitiu que a rejeição matasse o propósito dela. Ela não permitiu que a rejeição dos discípulos, mandando que ela se retirasse, matasse o propósito dela, tirasse o brilho daquilo que ela foi buscar diante de Jesus. Mas ela seguiu avançando. Segunda lição, ela transformou a ansiedade e o medo em fé. Por quê? Ela entendeu que se ela não lutasse pelo que ela estava buscando, a filha dela iria continuar do jeito que estava. E do jeito que estava não dava para continuar. Então, mais uma vez, para nossas vidas, a nossa vida só muda, não é quando alguém faz algo por a gente, sabia? Mas é quando a gente entende que do jeito que está não dá para continuar. Que eu vou ter que me levantar, que eu vou ter que enfrentar a rejeição, o medo, a ansiedade, a vergonha, a humilhação, o confronto. Então, às vezes a gente ainda não alcançou aquilo que a gente está ansioso para conquistar, para receber de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está disposto a enfrentar essas coisas aqui que eu acabei de falar com vocês. Na primeira coisa a gente desiste. No primeiro não a gente desiste. Na primeira rejeição a gente desiste. No confronto a gente desiste. A dificuldade que aparece a gente desiste. Ah, eu não vou não, tudo para mim é difícil, eu não consigo. Se ela tivesse essa mentalidade, esse pensamento negativo, ela nem de casa ia sair. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não se coloca em ação porque a gente já permite que a nossa mente já nos paralise antes da gente se colocar em ação. Essa é a ansiedade que a gente vem trabalhando tanto essas semanas. Tudo que a gente tem trazido aqui dessas mulheres da Bíblia é o oposto do que a ansiedade faz. A ansiedade nos trava, nos paralisa. E todas essas mulheres que a gente veio trabalhando, elas não tiveram nenhuma facilidade, mas elas avançaram. Então a única diferença delas pra gente só foi a atitude. Porque eu tenho certeza que medo essa mulher também aqui sentiu, assim como todas as outras que a gente vem estudando nas semanas passadas. Todas essas tiveram medo, tiveram com certeza ansiedade, mas elas decidiram avançar assim mesmo. Por quê? Elas perceberam que do jeito que estava, não dava para continuar. Então, a chave só vai virar, a porta só vai abrir no momento que a gente disser assim, do jeito que está não dá mais não. Eu preciso fazer alguma coisa, ainda que seja me humilhando, gritando, indo atrás de Jesus, indo atrás de tal pessoa, fazendo tal coisa. Eu preciso me mover, eu preciso fazer algo. Terceira lição, a humildade e a perseverança move o coração de Deus e das pessoas. Sabe por quê? Como eu falei lá com vocês no início, que naquela vez eu recebi o não e reagi de forma reativa. Então, Deus mais uma vez me permitiu, já depois de uns 5 anos para cá que eu estou nesse processo de transformação, eu tive essa oportunidade de passar pelo não novamente, por vários nãos. E naquele momento eu não lembrava nem da história da mulher Cirofenícia, mas como meu coração estava tratado, quando eu ouvi o não, eu falei, entendi. Mas você pode fazer alguma coisa para me ajudar? O que é que você pode fazer? Então, aquele não poderia se transformar em sim, porque a minha reação foi diferente. Ao invés de eu ficar reativa, ansiosa, eu respirei, me acalmei e falei, entendi, eu entendo. Mas veja o que você consegue fazer dentro das suas possibilidades. Eu confio que você é uma pessoa competente. Assim como essa mulher ela fez, quando Jesus disse para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela, gente, sabiamente, ela falou,
Senhor, sim, como quem diz, eu entendo. Mas, porém, todavia, no entanto, lembre-se, Jesus, que os cachorrinhos, eles comem também das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus, essa exclamação que Jesus fala, ó mulher, grande é a tua fé, que ele ficou impressionado com a fé daquela mulher, uma mulher estrangeira, nem judia ela era, mas ela realmente tinha uma fé grande. Uma mulher, grande é a tua fé, vá em paz, a tua filha será curada. Então, ela recebeu o milagre, porque o coração dela estava tratado, humilde, trabalhado. Quando o nosso coração, como eu falei com você, está humilde, trabalhado, a gente não tem medo do não. Porque a gente sabe que talvez aquele não é espere, seja mais perseverante, lute mais, vá mais, mergulhe mais, vai mais um pouquinho. É para trabalhar o nosso caráter, a nossa resistência, até que ponto a gente está disposto a ir. Entendem? A quarta lição, que às vezes, como eu falei, nem tudo que a gente busca, a gente vai ter a porta aberta logo na primeira batida. Não é às vezes na primeira vez, é tanto que a palavra, o que foi que Jesus disse ao gatinho? Olha o que Jesus disse, que a gente tem que bater, que buscar sem cessar, orar sem cessar, quer dizer o quê? Porque muitas vezes a gente não vai bater na porta e a porta vai se abrir instantaneamente. Muitas vezes a gente vai precisar perseverar, insistir. E outra coisa, a rejeição não define o nosso valor. Se aquela mulher fosse uma mulher que na rejeição ela já voltasse porque ela se sentiu humilhada, se sentiu diminuída, ela ia perder a bênção dela. E quantas vezes a gente perde a bênção, a gente perde uma porta aberta porque a gente se sente humilhado, porque a gente está orando há muito tempo e não tem resposta, porque aquela pessoa que a gente foi buscar nos tratou mal ou nos rejeitou. Talvez seja Deus, gente, querendo trabalhar no nosso coração, querendo arrancar aí as impurezas. E a gente precisa perseverar até ouvir o sim, entende? A sexta lição, a gente às vezes aprende que o não é uma prova da nossa fé, como eu falei, é para testar o nosso caráter, a nossa perseverança, para ver se realmente a gente está tão assim disposto, se o que a gente está buscando mesmo é por propósito ou é por vaidade. Porque se for por vaidade, quando chegarem todas essas etapas, a gente vai desistir. Entende? A gente vai fugir porque a gente não vai aguentar a rejeição, a gente não vai aguentar a humilhação, a gente não vai aguentar o não, a gente não vai aguentar o confronto. E aí? Então as reflexões que eu quero deixar para vocês hoje é: o que vocês hoje fariam de decisão na vida de vocês se não fosse o medo? O que vocês fariam? Se puderem anotar, anote. O que vocês fariam se não fosse o medo? Qual era? Não precisa ser agora para responder, mas só para você pensar. O que hoje você faria na sua vida que você não fez se não fosse o medo? A segunda coisa, como você tem reagido diante dos nãos? Os nãos que a vida está te dando, como é? Como tem sido a sua reação? Hein? Como é que vocês têm reagido? E a minha mensagem final aqui que eu quero deixar para vocês é: nem todo não, gente, é o fim. Às vezes o não que a gente está recebendo é um espelho. Espelho? Sim. Um espelho para a gente buscar, para mostrar se o que a gente está buscando é por orgulho, por vaidade ou por propósito. Hein? E também o não nos ensina que o valor, nosso valor não está na aceitação dos outros, mas é no que a palavra diz sobre nós, o que Deus já falou sobre nós.
Deus já carimbou sobre nós, e por que a gente ainda fica se abalando porque o que alguém vai achar, porque o que alguém vai pensar de mim, o alguém que muitas vezes é igual a mim, igual a você, e a gente está se abalando, se abala com aquilo que o Senhor diz sobre você, sobre mim, que Ele já falou, você é filha amada, você é filha amada. Então, a mulher sírio-fenícia nos mostra que o não, muitas vezes, é para nos tratar, é para nos purificar, para purificar nossas intenções, para purificar nossa fé, para purificar nossa identidade. Por quê? Jesus também trabalhou na identidade dela, porque ele falou: por que eu vou tirar o pão dos filhos e dar para você, uma estrangeira? O não, ele pode nos ensinar se o desejo que a gente tem, as coisas que a gente está buscando, é de fato legítimo. E o não também vai nos ensinar, gente, a ter humildade e fé. Sem isso aí a gente não consegue nada. A gente sabe que a fé, como Hebreus 11 fala, que é aquilo que a gente não espera, a prova do que não se vê. Mas se a gente não tiver humildade, a gente não vai perseverar. Então, não adianta a gente ter fé e a gente não ter humildade. Porque sem a humildade a gente não consegue perseverar, como essa mulher perseverou para vencer todas essas etapas. Às vezes, o não é aquilo que Deus nos dá para nos transformar no processo. Que às vezes a gente quer o sim, mas Deus diz não, porque Ele quer trabalhar na nossa vida no processo. Então hoje, escolham não desistir. Não recebam não como rejeição. Não recebam não como diminuindo o seu valor, mas como um convite de Deus para vocês subirem mais um degrau na fé de vocês. Porque eu tenho certeza que se aquela mulher sírio-fenícia já tinha fé, a fé dela com certeza aumentou muito mais diante do que aconteceu. Fale aí. Quem persevera, lembre-se, ouve de Jesus. Grande é a tua fé. Seja feito conforme aquilo que tu deseja. Então, vocês estão dispostas hoje a pedir a Jesus para arrancar o orgulho, para trabalhar a humildade no coração de cada uma de nós, para que a gente venha perseverar, assim como essa mulher sírio-fenícia perseverou e recebeu a resposta que ela tanto buscava para um sofrimento, ver uma filha endemoniada. Então eu não sei o que cada uma que está aqui nessa noite, nessa aula, está passando, está buscando. Talvez já bateu em portas e as portas não se abrem. Mas a minha mensagem para você hoje da parte de Deus é: não permita que a ansiedade te paralise. Continue. E mesmo diante dos nãos, não desista. Continue. E nunca seja reativa diante do não, mas sempre humilde, com o coração aberto, dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Toda vez que alguém te dizer um não, olha aqui, a mulher sírio-fenícia, você diz: sim, eu entendi, mas eu preciso muito disso. Me ajude, por favor, porque eu sei que você pode me ajudar nisso. Talvez seja humilde. A gente só consegue, gente, fazer essas coisas quando o nosso coração tem a humildade. Mas se a gente tiver com o coração cheio de orgulho, cheio de ansiedade, cheio de medo, a gente não vai fazer nada disso aqui. A gente vai ficar paralisada ali, reclamando, lamentando, aí ninguém vem, ninguém me busca, ninguém faz nada por mim, Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim. Será mesmo que Deus esqueceu? Ou sou eu que não estou me colocando em movimento, que não estou sendo humilde o suficiente para perseverar, para continuar batendo nas portas que se estão fechadas para mim? Será que não sou eu que não estou sendo humilde o suficiente para continuar orando, para continuar jejuando, para continuar buscando, para continuar perseverando? Mas no primeiro não, eu quero desistir. Ah, me humilharam demais ali, eu não vou não. Quantas pessoas que aqui, se eu for perguntar a vocês, vocês conhecem, e muitas de nós às vezes também já passamos por isso,
Ah, eu não vou mais ali naquela igreja porque a pessoa X me humilhou, porque aquela pessoa me rejeitou, porque aquela pessoa me olhou torto. A gente muitas vezes é assim. Mas sabe de uma coisa, gente? O que eu tenho trabalhado com vocês e com as pessoas que fazem terapia comigo, eu sempre digo, não é sobre a outra pessoa. Porque a gente não tem controle de quem vai tratar a gente bem, de quem vai rejeitar a gente, de quem vai confrontar a gente, de quem vai falar da gente. A gente não tem controle de nada disso. Mas a gente pode ter controle sobre o que está dentro de nós. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou reagir? Com humildade ou eu vou querer ser arrogante, orgulhosa, hein? Para falar que ninguém me trata assim, que não aceito? Não. Lembra de Davi, trazendo aqui Davi? Lembram quando Absalão lá tomou o trono dele, que ele ali nas montanhas foi apedrejado ali por Simei, amaldiçoado por Ziba. Ziba começou a amaldiçoar e aí um dos soldados disseram, Davi, quem é esse homem para estar te amaldiçoando? Quer que eu acabe com a vida dele? Davi disse, não, deixa ele me amaldiçoar, porque se ele está fazendo isso, é porque Deus quer tratar comigo. Eita, gente, que lindo! É por isso que a Bíblia fala que este homem era segundo o coração de Deus. Porque se fosse a gente no lugar dele, a gente ia querer revidar, ia dizer assim, quem é ele para falar assim comigo? Ele sabe com o que ele está falando? Ou então ficar triste, ficar cabisbaixo, mas não. Ele aceitou aquilo como um tratamento de Deus. Então meu convite para vocês hoje é, não sei o que é que vocês estão passando, o que vocês estão buscando, se a porta está fechando, se tem rejeição, se tem confronto, mas o meu convite para você hoje é, baixa a cabeça, se humilha, fala, entendi, tudo bem. Se não puder mais, não incomoda. Se sim, continua perseverando, mas nunca haja de outra maneira, porque Deus nunca está no orgulho e na soberba. E o orgulho, gente, é fruto do pecado, é fruto das nossas dores emocionais, é fruto dos nossos traumas, porque é uma forma da gente se proteger. Mas entenda, a tua proteção, a minha proteção não é o orgulho, é Deus. Deus é a nossa proteção. Então, diante do não, diante das portas fechadas, continua com teu coração humilde, perseverando. Não desista, assim como aquela mulher, não desista. Não importa, não que você vá se sujeitar, se colocar em situações de humilhação. Não é isso. Mas, no momento que você estiver buscando aquilo que você está buscando e alguém te humilhar, nunca revide, entregue ao Senhor. Aprenda que a Bíblia está repleta de pessoas que fizeram das duas maneiras. Aquelas que reivindicaram, que questionaram porque estavam sendo maltratadas, humilhadas, e aquelas que resolveram ser humildes e entregar nas mãos de Deus e confiar e continuar batendo na porta e dizendo assim como essa mulher, Sírio-Fenícia, eu como, eu aceito as tuas migalhas, Senhor. Me dá as tuas migalhas. As tuas migalhas são importantes para mim. Então, o meu convite para vocês nessa noite é, assim que finalize aqui, se coloque diante de joelho, diante de Deus e diga, Senhor, eu aceito as tuas migalhas. Eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim, porque as migalhas de Deus é muito melhor do que o pão de Satanás. As migalhas de Deus são melhores do que o pão de Satanás. Então, se o Senhor está nos provando, através da rejeição, através da ansiedade, dos nãos, do confronto, vamos perseverar, vamos nos prostrar, vamos nos humilhar como aquela mulher e acreditar que Jesus também vai olhar para nós e dizer, mulher, te levanta daí, grande é a tua fé, vá em paz, o teu milagre você já recebeu. Mas para a gente ouvir isso, a gente não vai poder pular essas etapas, gente. A gente vai precisar seguir todas essas etapas. E essas etapas, eu digo isso para vocês aqui maravilhada. Porque esse caminho, não tem outro caminho. Como eu disse para vocês, eu fui já pelo outro caminho. E eu só sofri. E as portas não se abriram e eu nada aprendi.
Mas quando eu realmente resolvi deixar Jesus trabalhar no meu coração, transformar o orgulho em humildade e ser perseverante e não revidar tudo que aparecia, eu vi Jesus trabalhar. E Jesus sempre trabalha, porque a palavra dele é fiel e verdadeira, ele não mente. Então eu digo para vocês, não tem outro caminho. O caminho é esse, é perseverar, é não deixar a ansiedade e o medo paralisar. É por isso que eu sempre digo, vá com medo. Vai com medo mesmo, não espera passar não. Vai com medo, no meio do caminho ele vai passar. Ele vai passar, porque eu tenho certeza que aquela mulher ela não foi sem medo, ela estava ali com medo. Mas ela foi, ela se humilhou. E as migalhas, mais uma vez nessa noite, de Jesus, são melhores do que o pão do diabo. Então qualquer coisa que você fizer para receber as migalhas de Jesus na sua vida nessa noite, vale a pena. Qualquer sacrifício para receber das mãos de Jesus essas migalhas. Às vezes a gente prefere o pão do diabo porque a gente não quer se humilhar, porque a gente não quer perseverar. Mas o meu convite para vocês hoje é humilhação, é perseverança, porque a resposta de Deus para nossas vidas está aí. Que a gente viu aqui na história da Sírio Fenícia, eu falei da história de Davi e tem milhares de outras histórias falando. Que aqueles que se humilharam e perseveraram, não desistiram nas portas fechadas, nos nãos, eles venceram. Então se até agora foi não, Deus sabe onde Ele quer tratar em mim e em você. Então, sabe como é que faz para acelerar o processo? Deus, esse não, o Senhor quer tratar o que em mim? Quer tirar o que da minha vida? É o que, Jesus? Então tira, trabalha na minha vida, porque eu quero passar para outra fase. Porque não tem como a gente ir para a próxima fase se a gente não for aprovado nessa. Não é verdade? A gente só vai para a próxima se a gente for aprovada. Porque a mulher só recebeu aquela bênção quando ela passou por todas aquelas fases. Ela foi aprovada. Então, o meu desejo para vocês hoje é que vocês sejam aprovadas diante da rejeição, diante da ansiedade, diante do medo, diante do confronto. Sejam aprovadas e não reprovadas. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Mas isso vai depender de como está o nosso coração e a nossa fé. Então,